investigador da Imprensa Nacional Casa da Moeda, beneméritos, Sr. Dr. Paulo Tomé, e também Sr. Professor Manuel Faz Matos, minha colega Wanda Anastácio, colegas, bibliotecários, livreiros, demais autoridades, minhas senhoras e senhores. Eu escrevi o meu texto porque tem uma segunda parte que é mais delicada, conforme se compreenderá, e portanto não me quero espalhar ao conteúdo. Intitulei-o Não Fazem Dano as Blusas aos Doutores, o que é um verso de António Ferreira, citado numa das suas obras pelo professor Pina Martins. Wanda Anastácio merece ser elogiada pela publicação de Uma História de Amor aos Livros, a Biblioteca de Estudos Humanísticos, de José Vitorino de Pina Martins. O encómio vai também para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, na pessoa do Sr. Dr. Eduardo Lazinheira e toda a equipa, por ter sabido publicar com a dignidade merecida, em parceria com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o volume que resultou de uma investigação que não corresponde a nenhum género específico, nem a um modelo teórico pré-construído. São três as razões que justificam este elogio. Antes de mais, porque a autora conseguiu tratar da vida e da obra do seu, nosso querido amigo e professor de forma articulada. Ou seja, conseguiu demonstrar, ou em alguns casos insinuar, que Pina Martins desenvolveu, desde muito cedo, um particular gosto pelos livros dos séculos XV, XVI e XVII, tendo-se concentrado mais nos cerca de 100 anos que vão da invenção da imprensa até meados, ou no máximo, até ao terceiro quartel de 500, de modo a acomodar a poesia de Sá de Miranda e Camões. A dedicação ao colecionismo, sustentada pela caça aos livros desse período, que é representado pelas figuras de Giovanni Pico de Miranda, Tomás More e Erasmo, implica pensar os valores da cultura europeia a partir de uma configuração específica. O Renascimento tardio, da expansão europeia, bem representada na utopia de Tomás More, e nas fraturas no interior do mundo do cristianismo. Em segundo lugar, este livro, ao descrever o trabalho de catalogação de incunados, livros clientistas, edições aldinas, de Erasmo e de Camões, etc., localizadas em tantas bibliotecas e completadas com a bibliografia de consulta mais atualizada, constitui-se em modelo educativo e civilizacional centrado na leitura de livros e na organização de bibliotecas. Com a consistência demonstrada em muitos trabalhos anteriores, Wanda Anastácio utiliza a Biblioteca de Estudos Humanísticos e os trabalhos de Pina Martins não só como um laboratório de análise, mas para construir um manifesto respeitante à centralidade do livro e do pensamento humanista num tempo em que são muitos os sinais, desconexos, é certo, em que se tende a relegar o livro impresso para o caixote das tradições obsoletas. Neste caso, o merecido elogio vai para o ato de coragem da discípula em promover hoje o labor erudito e filológico do seu mestre. Uma coragem tanto mais importante quanto se situa na contramão das tendências que começaram a penetrar os estudos literários, primeiro por via das reivindicações da linguística e depois através de uma amálgama de interpretações filosofantes mescladas com os chamados estudos culturais. No mundo académico português, o conflito surdo, que nunca foi devidamente estudado, devido a inibições carreiristas e censuras de vária ordem, entre Maria Irene Ramalho e Vitória Guiar e Silva, foi o que melhor representou o embate entre as novas tendências interpretativas que cavalgaram a onda pós-moderna e as perspectivas de cariz mais erudito, fundadas na filologia e nos conhecimentos biográficos que entre nós se costumam associar à figura maior de Carolina Michaelis de Vasconcelos. Muito haveria a discorrer sobre a reverberação dessa luta, em que o lado novo, ou mais propriamente pós-moderno, fora antecedido em Lisboa pela introdução do estruturalismo ou da chamada French Theory, a cargo de Eduardo Prado Coelho, Eduardo Lourenço e Virgílio Ferreira. Insista-se, o livro de Wanda Anastácio vai ao arrepio de
todas essas tendências, mas falo de forma positiva e subtil, a ponto de nunca explicitar qual o combate levado a cabo pelo seu mestre. O terceiro elogio que este livro merece prende-se com algo que Wanda Anastácio sugere igualmente de forma sutil. Refiro-me ao plano dos sentimentos, da empatia, da amizade e, acima de tudo, do amor para com as pessoas e com os livros escritos por pessoas. Não por acaso, Pina Martins gostava de repetir que os livros buscavam sempre aqueles que os procuravam e os amavam. Também se poderia dizer que tais encontros entre pessoas e livros revelavam uma espécie de compensação afetiva. Mais, na leitura dos livros e do conhecimento obtido através do diálogo com os autores clássicos, exemplificado pelos humanistas do Renascimento tardio, que mais admirava, Pina Martins encontrou um modo de dar sentido à existência e, talvez, de fazer face às adversidades dos tempos e às crises pelas quais também passou. Os livros procuram aqueles que os amam precisamente porque quem ama também conhece porque lê livros. Wanda Anastácio percebeu bem a missão do mestre. A cultura dos livros é indissociável do amor, sempre é indissociável do amor que cada ser humano pode expressar. Assim, se os livros representam a razão, esta estará sempre associada ao amor, com tudo o que isto pode implicar de amizade e generosidade para com os outros. Voltarei a este tópico, no qual parece que se unem termos aparentemente contrários: o da razão dos livros e o da expressão dos sentimentos encimada pelo amor. Mas por ora não se esqueça que desde o início das suas publicações e investigações o amor esteve presente. Foi o que sucedeu com Pina Martins no opúsculo intitulado, e cito, O Amor, Redenção do Mundo Moderno, uma separata de 1943, escrita em plena Segunda Guerra Mundial, bem como a Mensagem Cristã de Pascal, editada em Coimbra em 1952. Outro opúsculo publicado numa coleção por ele dirigida, do qual a mensagem cristológica da fé e do amor continuou bem visível. O livro de Wanda Anastácio é também ele parte sobre os livros e parte sobre a figura do seu autor, dobrado colecionador, sendo que este último é encarado nas suas diferentes facetas de historiador da literatura e do pensamento humanista, que preza o grego e o latim, professor, bibliófilo, académico, dirigente de instituições culturais e tantas outras coisas, incluindo, os livreiros sabem bem, agente ativo no mercado livreiro. A este respeito, a autora traça um retrato dinâmico do seu mestre, cujo itinerário fora de Portugal se dividiu entre a Itália, mais concretamente Roma, e a França, de Poitiers a Paris. Conseguindo abraçar o itinerário europeu, logo os interesses cosmopolitas de Pina Martins, Wanda Anastácio traça um quadro que também é o dela, porque informado por uma experiência de vida fora de Portugal e um contacto estreito com outros mundos europeus. Esta era, aliás, a realidade à qual Pina Martins também fizera referência no seu livro de ensaios de 63, onde mostrou a sua curiosidade pelas mais diversas literaturas nacionais europeias, incluindo a búlgara e a romena, alargando os seus horizontes à poesia brasileira antiparnasiana, saída do movimento de 1922, sem esquecer uma acalorada defesa de Ezra Pound. A dedicação com que este livro de Wanda Anastácio foi escrito, para pôr em destaque o amor do mestre, é igualmente um ato de amor em relação a alguém que suscita admiração pelos seus dotes de trabalho e pelo seu imenso serviço. Enfim, a reciprocidade de qualquer dádiva ou de qualquer entrega encontrou no livro de Wanda Anastácio sobre Pina Martins um exemplo maior. Com base na análise aprofundada, incluindo alguns pormenores, levada a cabo por Wanda Anastácio em relação ao labor de Pina Martins, será possível pensar que este livro também reproduz, como um dos seus argumentos principais, a imagem das duas faces de Janus adotada pelo mestre. Trata-se de uma metáfora de conciliação dos contrários e que olha simultaneamente para o passado e para o futuro. Contudo, gostaria de conseguir ir para além do mero incógnito e aceitar o desafio que está implícito no argumento de Wanda Anastácio, incluindo nos apêndices onde a autora reuniu textos do mestre. É que estes nem sempre encaixam na simples dualidade do conhecimento humanista, por um lado,
e do amor inspirado em Cristo, por outro. Inspirado nas duas faces de Janus, gostaria, pois, de tomar seriamente uma citação de Pina Martins, por ele atribuída ao poeta quinhentista António Ferreira: as musas não fazem mal aos doutores. Com esta intenção, não sai do quadro do amor aos livros traçado por Wanda Anastácio, mas o que quer dizer transcende a série de elogios com que festejei já a publicação deste livro. A minha intenção é apenas a de chamar a atenção para duas dimensões que se encontram inscritas na obra de Pina Martins, assumindo o valor de constantes estruturais de toda uma vida. Tendo em mente, em primeiro lugar, a dimensão poética e criativa da poesia em particular, mas extensiva a toda a literatura que se inspira nas musas. Insisto na necessidade de se atender a esta dimensão, porque a referência à cultura livresca e aos trabalhos ditos eruditos nem sempre atende à criatividade literária. Pelo contrário, desconfia dela e, ao fazê-lo, apaga o jogo de sentidos, as ambiguidades e a riqueza oblíqua em que se traduz a imaginação literária. Ora, Pina Martins, para além das lentes foscas dos seus óculos e dos gestos ceremoniosos a que nos habituou com a sua etiqueta e convites para a sala de jantar da administração da Gulbenkian, servida pelo Tavares Rico ou para os almoços no Círculo Essa de Queiroz, não era só um doutor, tinha um pé na criação literária. E onde ficaram os resultados dessa inspiração literária? À primeira vista seríamos levados a dizer que a presença das musas na obra de Pina Martins ficou acantonada num primeiro período que decorreu da década de 1940 até ao início dos anos 60. Recorreu então ao pseudónimo de Duarte de Montalegre para publicar livros de poesia, escrever declarações de fé, insistir na mensagem cristológica ou nos ensinamentos de Pascal, assinar as traduções acompanhadas de prefácios que fez para uma coleção que dirigiu em Coimbra, na editora Mensagem, e escrever pequenos ensaios de crítica literária que veio a reunir num livro de 1963. Nesse primeiro período, as musas prevaleceram sobre os doutores, apesar de se poder dizer que a caça ao livro antigo e os trabalhos de catalogação já tinham despontado. Foi o que sucedeu com a pequena separata que já inicia os trabalhos de catalogação e o gosto pelo colecionismo do livro antigo, intitulada A Biblioteca Universitária do Urbino e os seus incunados, de 59. No prefácio ao seu citado livro de ensaios de 1963, não foi por acaso que se desculpou por não incluir neles um aparato erudito de notas e bibliografia, entendido este como domínio próprio do trabalho dos doutores. Será que, numa segunda fase da vida, as preocupações do doutor erudito esmagaram os escritores que, percorrendo diferentes géneros e registros da escrita, se deixavam influenciar pelas musas para aceder à criação literária? A resposta a esta última questão é, obviamente, negativa. Embora a sua simples formulação implique uma dúvida acerca dos interditos que a rodeiam, a ponto de nunca ter sido posta. Será que a erudição dos doutores não se compadece com a influência criativa das musas? Para responder a todas estas questões, importa atentar no modo como, desde os trabalhos iniciais e no tratamento de temas pesados de uma carga ética e cristológica, o recurso às referências da cultura clássica permitiu ao autor abrir janelas de inspiração e de liberdade criativa. Por exemplo, em plena Segunda Guerra Mundial, ao tratar do amor como forma de redenção do mundo, tomando o exemplo de Cristo como modelo principal, há uma abertura para a cultura clássica e pagã. E cito: também os pagãos amaram. Escreveu Catulo, poeta romano cuja obra artística é quase exclusivamente dominada por temas licenciosos, admiravelmente estilizados, sob o ponto de vista estético, tem uma ode que começa assim e continua a citar agora em tradução: vivamos, minha lésbia, amemo-nos nesta hora, riamo-nos dos velhos pesados e caturras. Lembremos-nos que o sol, quando se põe, é para no outro dia de novo iluminar. Mas a nós, quando se apaga o sol da vida breve, é para nunca mais, ai,
nunca mais raiar. Pouco importa que logo após a citação Pina Martins tivesse passado para um plano de condenação moral dos prazeres hedonistas, postos em paralelo com os ódios à solta, e que os tivesse considerado perante a Segunda Guerra Mundial, e que os tivesse considerado expressão de indisciplina moral e de sentimentos anticristãos, em claro contraste com a caridade que passou a mostrar. A referência a Catulo estava feita, implicando uma espreitadela na vida licenciosa. Não será esta mesma luz que deverá ser interpretada a frase de Pina Martins, várias vezes citada no livro de Bernardo Anastácio, de que trocava entre Roma e Paris, fazendo uma economia de escala, livros heréticos por livros eróticos? O argumento que pretendo aqui insinuar é que uma das constantes de Pina Martins, mesmo em tempos de dedicação bibliofílica e de estudo do renascimento do humanismo, sempre esteve na prioridade às musas. Isto é, o desejo de criação literária foi uma constante. Esta tanto poderia ser encarada a partir das referências a temas licenciosos, como assumir contornos de liberdade na interpretação dos novos caminhos da poesia, das vanguardas modernistas brasileiras, um texto belíssimo sobre o antiparnasianismo na poesia brasileira do século XX, a Ezra Pound, como ainda e sobretudo recorrer aos registros irónicos, jocosos e da paródia mais chocarreira. Que fique o mais claro possível alguns dos textos de Pina Martins, corajosamente publicados como apêndice do livro de Banda Anastácio, e que o meu amigo Pedro Azevedo conhece bem, mas que por inibição da autora nunca chegam a ser propriamente comentados, talvez por serem considerados uma brincadeira possível de levar a cabo em prefácios a catálogos de livreiros, mas fora do campo dos estudos humanistas, a cargo de doutores eruditos e, sobretudo, fora da pseudo-seriedade institucional ou académica, são os que melhor revelam a prossecução da criatividade literária inspirada nas musas e que irá culminar em Utopia 3. Um único exemplo é suficientemente forte para ilustrar a constante preocupação de Pina Martins em se mostrar permeável à inspiração das musas. Trata-se de um prefácio a um catálogo de livros elaborado em 1984 com a conivência de dois conhecidos livreiros, um deles aqui presente, destinado à venda de livros da sua biblioteca, atribuída a uma personagem inventada. Não é só no jogo de heteronimia que se traduz a imaginação literária. Esta assume a forma de um autêntico discurso satírico que apana as próprias instituições que já tinham consagrado, ou estavam em vias de consagrar, o erudito doutor. Um trecho com referências à relíquia, ao Éder e os Maias e a um currículo puramente imaginário de centenas de obras. Basta para surpreender os doutores mais eruditos, coartados nas suas leituras por inibições e autocensuras escusadas. E cito. É uma longa citação, mas acho que vale a pena. Injusto seria não sublinhar que existem profissionais mais ou menos medíocres como homens de cultura que têm em ordem os seus pergaminhos doutorais, de professores catedráticos, de pesquisadores lunáticos, de investigadores surumbáticos, de conspícuos académicos, sócios, associados, efetivos, efetivados, correspondentes, correspondidos, de número, numerológicos, de mérito, meritológico, de benemerência, benemerentes, de banco e de poltrona. Desejo apenas reiterar que as nossas universidades pululam hoje de ensinantes diplomados, superdiplomados, entre parênteses formados, transformados, informados, conformados, deformados, reformados, em altas escolas nacionais e estrangeiras. Em data que não posso precisar, continua Pina Martins, mas que pode situar-se entre 1935 e 1939, era eu ainda muito jovem e frequentava o curso de artes na apagada, mas solidíssima Universidade Nova Castrense, onde um bacharelei foi-me dado a visitar um famoso universitário e académico que nunca se apresentara a provas de doutoramento ou de concurso, o que não obstou a que tivesse percorrido, por distinção e com celeridade, um brilhante curso de honor.
talvez por isso tenha mandado emoldurar 5 diplomas de que era titular legítimo de academias antigas e veneráveis, mas desconhecidas ou quase em Portugal, dada a nossa monumental ignorância, como o Instituto Pluridimensional e Circunregional Maneirista dos Produtos Ferraginosos e Leguminosas, Semióticas e Civilizacionais de Conselhas, a Sodalite Cultural Central da Pesquisa Sinergética, Psicanalista e Semiológica da Vertente Basáltica ou Feldspática da Serra da Cadeira, continuadora das grandes tradições arvoristas dos filósofos alexandrinos de Aldeia Velha de Mil Fontes, topónimo liquidamente super-hiperbólico, mas de comprovada antiguidade, e a Academia das Inscrições Noético-Esfragísticas e das belas letras paralogístico-axiológicas da vetusta Universidade Generativa e Genético-Estruturalista de Cacilhas. Na margem direita aberta dos caudalosos afluentes do Sá, surgida da fusão dos primitivos estudos gerais com a Associação Confederal para esta Gana dos Conhecimentos Metapsíquicos Úteis. A Academia Metafísico-Teosófica, Zoopolítica, Ornitográfica e Ornitomórfica, Arcádico-Plutonésica e Mitilénica de Altona, que na sua importante ludoteca possui papiros autográficos de Epicuro e Mantineiro, já autenticados por um insigne da sólida erudita e grave Alemanha, sobrinho neto do nome insigne, Dr. Dobson, e o Instituto Mundial Toxicológico das Profissões Liberais, Musicais, Musicológicas, Madrigalescas, Teoréticas e Emblemáticas do Logronho, bom, e por aí fora. Mais complicado, fim de citação, mais complicado sempre por compreender